Olá, eu sou a Camila Graço, fora Bolsonaro. Eu sou a Fernanda Costa, fora Bolsonaro. Eu sou Juliana Esperandil, fora Bolsonaro. Eu sou Luiz Gama, fora Bolsonaro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Papo Furado PC. O tema de hoje é Na Contramão da Necropolítica. Bora lá. A gente já chega com o título anunciando que estamos na contramão, né? Sim. Isso é A importante. gente vem falando Essa é a aposta da psicanálise, né? É a aposta da psicanálise. A gente vem falando disso já nos outros episódios, de alguma maneira, né? Sobre necropolítica e sobre essa contramão. A gente falou sobre a política do feminino, a gente, de certa forma, já anunciou aí algo da necropolítica, né? Sim, a gente falou do... Ou pelo menos de como a psicanálise vai nessa contramão, né? De como a política pela qual a gente sustenta e a gente, enfim, se debruça, vai numa completa contramão disso que hoje é um conceito, né? Necropolítica, e que isso tem sido muito discutido. Talvez seja bom a gente falar o que é a necropolítica, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode evocar é uma coisa que a gente já falou, inclusive, né? Que é, na psicanálise a gente fala de uma renúncia de poder, e na necropolítica há uma espécie de abuso de poder, onde um governo, um Estado, pode falar quem tem direito de viver, quem tem direito de morrer, né? O que interessa para o Estado, se aquele... e aí a gente entra em uma série de questões. É um sujeito que não produz para o capitalismo, então para que vai viver? Toda essa lógica da necropolítica, que é a lógica, né, da política da morte, é uma lógica de abuso de poder. Né? É uma E política é uma da lógica... morte e do apagamento, né, Ju? Não obrigatoriamente da morte, né? E é por isso que se conversa tanto a questão do racismo e da necropolítica, porque os corpos que são apagados, Silenciados, apagados. Apagados mesmo. Eles são corpos segregados, né? Eles são colocados à margem da sociedade. E isso conversa muito com a própria discussão do que é racismo e de como isso é estrutural na nossa sociedade, né? Esse era o ponto, assim, que eu acho que a gente precisa tocar. A psicanálise, a gente vem sustentando isso aqui, né, nos nossos encontros, que a psicanálise é uma política para a diferença, é uma política que valida o sujeito ser aquilo que é, em substância, o mais diferente possível, o mais particular possível de todos os outros. A necropolítica, ela vai no sentido inverso, que é o sentido de eu estou aqui enquanto líder de um grupo, dentro desse grupo existem traços que me interessam, os traços que não se encaixam nesse grupo, eu excluo. E aí eu calo, eu excluo, eu bato, eu mato, porque incomoda o meu grupinho aqui, né? Porque é diferente. E isso entra num discurso, assim, e é muito sutil como isso se forma, não pra gente, né, que tem esse olhar clínico, assim, mas a coisa vai surgindo muito assim olha, se a minha vida tá dando errado, então é porque tem alguém que é culpado por isso. Obviamente não sou eu. Quem é o culpado? Esse que é diferente, né? Esse que está incomodando aqui a sociedade, esse que eu coloquei à margem. Então, se a gente tirar tudo que está à margem, a gente fica bem. É um delírio isso. Mas é muito fácil culpar o diferente de tudo aquilo que eu não quero ver, que eu não tenho, que eu não sei o que fazer com, né? Que ao invés de eu trabalhar para construir uma política que atenda as pessoas que precisam, né, realmente de ajuda, uma política de integração, uma política de pensar qual a necessidade desse sujeito que está aqui, o que a gente quer para essa população. Vamos educar, vamos, né, investir em educação, vamos investir em saúde. São decisões e posições muito mais complexas do que o simples fato de dizer assim, olha, tá ruim mesmo, mas o culpado é esse grupinho aqui que está incomodando. A culpa é deles. Então, né, é dar lugar a esse sujeito. A gente começou falando sobre isso e na definição que você trouxe, né, Ju, me fez logo pensar no tema da redação do Enem, desse ano, que foi justamente, eu não sei exatamente o título, mas falava alguma coisa em torno de por que nem todo mundo tem direito
a ter uma certidão de nascimento, consegue ter uma... Que é a coisa mais básica, ter uma certidão de nascimento, é ter uma nomeação. Ser alguém, né, nessa sociedade. Ser alguém, ser sujeito. E isso é negado a muitos. O que isso diz da sociedade? Eu não estou falando só do Brasil, né? Isso é uma questão que a gente pode expandir aí para várias culturas. Uma coisa que eu fiquei pensando muito com relação a esse tema é que é claro que hoje no Brasil a gente vive uma situação em que o governo ele escancara, né? É um governo que é muito baseado numa política de necropolítica, né? Mas eu fico pensando, assim, como isso se desdobra na sociedade como um todo. E, assim, eu particularmente falo porque trabalho com imigrantes e vejo o quanto eles que são corpos segregados também, e que ficam realmente à margem dessa sociedade construída enquanto branca, europeia, e o quanto isso é danoso para um sujeito, né? Porque isso promove seu pagamento, sim. Isso me remete muito a 2 textos do Freud, né? Quando ouvindo a Ju, me veio isso, assim, me veio a questão do estranho familiar, né? E me veio a questão do mal-estar. Então, assim, como estão muito juntos esses 2 textos para a gente poder refletir, né, enquanto psicanalistas, o que é essa necropolítica, né? Não, eu Sim. acrescentaria um outro texto de Freud aí, que é Psicologia das Massas e a Análise Sim. do Erro, que inclusive ilustra bastante coisa. A gente tem exemplos do que acontece com essa política, né? Essa necropolítica, essa política do totalitarismo, essa política de Os silenciar. corpos que têm donos, né? Mas que é importante pontuar que o conceito de necropolítica, ele é um desdobramento, por assim dizer, pelo menos é a minha leitura, do conceito de biopolítica de Foucault, né? Sim. Que é quando o poder ele entra na vida, né, da sociedade, como não entra na vida, mas assim, o poder se coloca na sociedade de maneira em que ele então pode pensar não só sobre leis, enfim, mas sobre a vida do sujeito. E aí a gente pensa, então, nesse segundo ponto, que é como pensar não só sobre leis e a vida do sujeito, mas decidir quem são os corpos que vão ser mortos e silenciados, enfim. Mas que sujeito é esse, não é? Assim, é uma coisa assim que eu estava pensando assim, não é um sujeito, é alguma coisa, é algo, né? Eu fiquei pensando numa coisa assim, que eu acho que se articula também um pouco, né? Um pouco muito, com a necropolítica, né? Já que é algo, não é um sujeito, é um capitalismo, são os colonizadores, sabe? É uma coisa, um biopoder, uma coisa que já vem de muito tempo. É como o Brasil foi construído, inclusive, né? A gente, inclusive, eu não acho que tenha sido à toa, né? Porque a gente é feito de história, como a gente sempre fala aqui. Não acho que tenha sido à toa que esse governo foi eleito, um governo que falou, por exemplo, que não ia dar espaço para os índios, né? Ou seja, os índios já são corpos selecionados a serem, Queimados, né? E estão sendo assassinados, né? Eles estão em uma situação precária, né? E o governo não deixa ninguém chegar lá para dar assistência, né? É o E eu queria ódio. falar do ritmo que eu estava falando, ritmo de algo, que é o algoritmo, né, que eu diria. Porque, não sei se vocês têm essa impressão, eu acho que isso também se articula com esse tema de hoje, sabe? Que é a questão bem capitalista, assim, por exemplo, da propaganda, né, em massa, da coisa A gente é muito invadido o tempo inteiro, sabe? E isso é sentido no corpo. Eu vi uma entrevista da Maria Homem que ela falava isso, né? Assim, você não sabe, mas tem muita gente disputando pelos corpos, né? Assim, o tempo inteiro é um você é meu o tempo inteiro, né? Porque ninguém pergunta para a gente o que a gente quer fazer. Você vê nas propagandas, é um faça, é um imperativo mortífero, assim, o tempo inteiro. Faça, você é um ninguém, sabe? Faça ou você está fora, né? Compre, compre, compre. Então, é uma lógica que você vê, né? Eu fiz uma ligação aqui lá da descoberta do Brasil até o algoritmo. Mas, na É um ritmo de verdade, alguma coisa que a gente desconhece e a gente não tem um poder sobre, mas esse negócio é muito poderoso. Será que meu corpo é livre? Assim, livre que eu digo sim, né?
será que eu tenho um certo domínio, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente está tocando em um ponto que é o ponto, né, que Foucault levanta com biopoder, mas o ponto que Freud levanta com psicologia das massas e análise do eu é muito claro quando Freud diz assim: a política do somos todos iguais é muito segregatória. Com Isso é certeza. um pulo que Freud dá, porque não existe ninguém igual a ninguém. Se a gente cria uma política de que precisamos ser iguais, o diferente sempre incomoda. E incomoda ao ponto de eu querer calar, de eu querer violentar, de eu querer matar, de eu querer, né, fazer mal a isso que está me incomodando, porque corre um risco horroroso de eu parecer muito com essa pessoa, né? O traço que se puxa para fazer essa diferença entre quem eu sou e o que o outro é um traço mínimo, é um traço idiota. É a cor da pele, é a forma que lida com a sexualidade, é o país que nasceu, né? São pequenos traços que falam da diferença e como a gente lida com essa diferença. Se a gente tem uma política que está o tempo inteiro falando, olha, precisamos ser todos iguais e o que é diferente a gente dá uma varrida, quem está dentro dessa política? Até quando você é igual? Você é igual até você piscar e dar uma piscada meio diferente da minha. Aí eu vou dizer, não é igual não. Aí, ó, temos que excluir de novo, né? Então, o Achille Mbembe, ele faz muito essa coisa, essa ligação do Foucault com esse novo conceito da necropolítica, que apesar de ser novo conceito, assim, é muito velho na história. A gente fala de uma história que isso se repete. Há sempre uma repetição que é o país anda mal, coisas estão dando erradas, vamos ter que então escolher quem é o grupo que está causando isso. Tem um grupo, né? Não sou eu, não. É um Meritocracia grupo. da vida, né? Quem é que É, merece viver? Não existe exemplo que seja menos possível de ser pensado nesse momento. Digo, um bom exemplo a ser pensado é o que aconteceu aqui na Alemanha com o Holocausto, né? Então, assim, são os judeus a causa do que está acontecendo hoje, economicamente, enfim, na Alemanha. Então, a gente precisa silenciar, mas é um silenciamento que é importante dizer que é um silenciamento que ele é sutil, que ele começa sutil e que ele vai sendo disseminado de uma forma delicada, as pessoas, né, acreditam naquilo como uma verdade, de repente aquilo se instala, de forma que as pessoas não conseguem mais pensar direito, algo do tipo, nossa, o que está acontecendo mesmo? Isso que a gente está vivendo é real? Que eu acho que é um pouco do que eu vejo, assim, dos relatos que eu leio, né, nas redes sociais do que acontece no Brasil. Como é que chegamos até aqui? Essa tem sido a grande pergunta, que é também o que aconteceu aqui na Alemanha. Como chegamos até aqui? Que nível de extermínio foi esse? Em que foi sendo construído com o tempo e só agora estamos nos fazendo essa pergunta. E tá em tudo, tá no bullying da escola que todo mundo praticava com aquele sujeito daquele sala da quinta série B, que tinha aquele sujeito que se vestia de um jeito meio diferente, né, que tinha uma religião diferente, ou que era negro, ou que sei lá o quê. E aí esse traço vira o traço desse que vai sofrer bullying, né? É magro demais, é gordo demais. E aí você vê como a coisa, ela é micro e macro, né? Assim, se forma nas pequenas coisinhas e nas grandes também. Porque o discurso para formar isso eu não posso. Se alguém do meu grupo, né, diz que aquela pessoa é muito diferente, eu não posso ir contra ele, porque senão talvez eu saia desse grupo. Então, realmente, a gente precisa concordar, então a gente precisa tirar isso que está à margem, isso que tem esse tracinho que incomoda. E aí nasce o bullying, né? Quando você vai sujeito que se vê ouvir... obrigado ele se vê coagido a concordar com o outro. Aí vem a depressão, vem todas essas novas entre aspas, doenças, enfim, da modernidade, essas O medo de não fazer doenças do corpo, parte. o medo O de não medo fazer de não parte. fazer parte, o medo de não corresponder a esse outro, né? Eu fico me perguntando de onde vem tanta agressividade. Lacan responde. Lacan respondeu? Então responde aí para mim. O que Lacan disse sobre isso? Lá no espelho, né? Lá no estágio do espelho, né? Pois é, mas como lidar com isso? O que fazer com isso? A gente vai contar A até necropolítica quando a joga gente com vai... isso, né?
Joga A com a imagem. necropolítica joga com o estágio do espelho. Né? Até quando a gente vai exterminar uns aos outros, vai deixar, né? Porque a gente deixa exterminar. Então, a gente faz parte desse extermínio, né? Até quando? Como reverter isso? Vocês estavam falando aí, e cada vez que vocês falavam da palavra incomoda, né? Que o diferente incomoda, eu lembrei, vocês vão rir de mim, uma coisa assim, mas quem me conhece sabe que eu sou pura associação livre, né? E às vezes minha cabeça pensa em umas coisas que não tem muito sentido a princípio, mas depois a gente descobre que tem. Eu lembrei daquela musiquinha quando a gente é criança, que toda criança aprende, não sei se vocês... Um elefante incomoda muita gente. Não é? Os elefantes incomodam muito mais. E aí a gente faz o quê com os elefantes, gente? A indústria do marfim. A indústria do marfim, né? Pensei nisso também. Sabe, é uma coisa que... Por que tanto repúdio? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? É estrutural, a gente já sabe que é estrutural. Mas qual o contorno que a gente pode dar a isso? Como sublimar um pouco Pois é, disso? o que aconteceu, né? O que aconteceu nos últimos anos, assim, o ceder um pouco da vivência de suas pulsões, né? Uma parcela para poder haver uma cultura, né? O que aconteceu que as pessoas autorizaram basicamente que isso ficasse inexistente, né? Ou seja, é engraçado que a gente fala que a necropolítica ela faz parte da cultura, mas não, ou não, sabe? Ela se relaciona com a cultura, porque se você tem para você ter cultura, você tem que ceder parte das pulsões, né? A necropolítica ela tem um discurso de que não, sabe? Eu decido, é um pai da horda, né? É Eu como se estava fosse um pai da pensando horda. nisso agora, Luiz. Eu ia tocar no texto, né, do Totem Tabu do Freud. Cadê a barra disso? E aí, eu acho que a gente volta para o texto que a Nanda falou, né, do Freud, que é o mal-estar na civilização. Por que que incomoda tanto? Porque temos um mal-estar de estar numa sociedade, numa cultura, porque a gente renuncia a gozo, né, para fazer laço. E aí, Renunciava, né, Ju? Porque hoje em dia ninguém está querendo renunciar ao seu gozo, né? a Todo gente mundo vê quer esses gozar. tipos de coisa, né? A gente vê como isso influencia diretamente na forma que a gente está fazendo laço. A gente está fazendo laço pelo ódio. Sabe o que me veio na cabeça, você falando isso? Será que o atravessamento do real, o escancaramento do real, né, nessa pandemia não veio despir esses discursos que estavam aí vestidos de outras coisas, mas ainda assim sendo efetivados, sabe? Esse escancaramento veio com o discurso do Bolsonaro, porque veio esse discurso, em vez disso ser completamente desconsiderado, ele ganhou um poder. Eu ainda me impressiono até agora, eu estou um pouco tonto, sabe? Eu fico pensando, né? E essa coisa que aconteceu no Brasil, sempre, assim, eu acho que nós quatro, a gente se impactou muito com isso, né? E acho que é difícil, muito difícil ver a coisa que está virando o Brasil, que virou o Brasil, né, com essa eleição e que, enfim, o caminho que isso toma. Mas o que fica, assim, para mim, desde o momento que houve essa eleição, que a gente elege um cara que está o tempo inteiro falando de necropolítica escancaradamente e a gente não escuta, sempre me leva a pensar assim no quanto é hipnótico, no quanto é tentador. Tem uma hipnose Sim. aí, porque as pessoas elas saem de si, elas não pensam mais, né? Freud fala isso, né? Em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Para você entrar num grupo, você tem que renunciar a pensamentos seus, você tem que se despir de quem você é para você caber naquilo que o grupo pede que seja. Então, tem uma coisa hipnótica do líder que chega, de repente, um líder que fala, eu tenho a salvação. Qual é? Não sei, mas eu tenho. E aí a pessoa fala, então tá, vamos lá. Freud Não é do dizia, creio porque é sentido. absurdo, né? Mas o quanto a gente fica hipnotizado com os efeitos de grupo, o quanto a gente fica tentado e hipnotizado a crer que uma pessoa vai chegar e vai dar a solução. Isso é o mal-estar da nossa época também. A gente não quer se haver com as coisas, né? A gente quer tomar um remédio, tá bom.
Ah, eu não quero saber muito o que é isso que não está dando certo. Você falou que tem a solução? Então vamos embora, se tem a solução, faz aí. Qual a consequência disso? Que solução é essa? É uma solução na qual depois tudo vai ser regurgitado, né? E de uma maneira muito pior, porque eu acho que os números hoje de mortos no Brasil vêm denunciar isso. E apesar da gente estar de certa forma, com os casos de Covid, né, controlado, muito entre aspas, né? Eu acho que esqueceram gente... de avisar para o Bolsonaro que morto também não consome, não, tá? Pois não adianta matar as pessoas em nome da consumação. E a gente está vivendo de um jeito que as pessoas estão pedindo para serem internadas no SUS, nos hospitais, para poder ter direito a uma refeição por dia. As pessoas estão literalmente morrendo de fome. Mas é isso que esse algo que a gente está falando deseja, é a produção da morte. Né? Sim. Olha que louco isso, porque assim, o discurso que se utiliza para validar o não lockdown, né, para validar que não podemos parar, não, o Brasil não pode parar. O discurso que se utiliza para isso é dizer assim, não, mas o povo que precisa trabalhar para ter dinheiro para comer, não, eles não podem parar. Mas podem morrer. E esse povo é o povo que vai morrer, né? Então, assim, quem não pode parar são as pessoas, bizarramente, é uma coincidência muito bizarra, mas quem não pode parar são as pessoas que estão à margem da sociedade. Eles vão morrer. Que coincidência, né? Que coisa! Me lembra as estratégias de guerra, né? Que iam os mais fracos antigamente mandavam os mais fracos na frente para morrer, né? É praticamente a mesma coisa. Viramos peões, né? E aí o que me espanta é que assim ninguém quer se haver com isso de forma nenhuma, como você falou, Ju, porque ainda é muito difícil as pessoas perceberem o buraco, a cova que esse desgoverno cada vez mais cava, né, no Brasil, e diz que isso tudo é resultado da esquerda, dos anos que a esquerda do PT ficou no poder. Tem a eleição de um inimigo, né? Sim, isso aí é um discurso bem militarizado, né? Discurso do Safatli que fala isso né? Dessa lógica militar, que inclusive a polícia militar também é uma coisa muito sem sentido, porque, enfim, é uma lógica das Forças Armadas que, na verdade, defende as bordas do território contra uma invasão de um inimigo externo. Então, por que tem uma polícia militar dentro do território? Né? Ele explica isso muito bem. Então, quem é o invasor aqui dentro? É o pessoal da margem, né? É o pessoal que releva tiro na cabeça nas favelas, né? É o pobre, é o preto, entendeu? E, aliás, se vocês querem ter ninguém quer, né? Mas se alguém quer ter uma imagem materializada da necropolítica, é o Witzel descendo do helicóptero e comemorando como se não houvesse amanhã a morte de um bandido, né? Enfim, como se fosse o gol de um time. É a coisa mais horrível, uma das imagens mais horrorosas que eu já vi, mas que diz tudo sobre o que a gente está falando hoje. Né? E olha como a diferença incomoda quando a gente fala assim, nossa, vamos fazer políticas para reparar um dano histórico, para que pessoas que não puderam ter acesso à educação de qualidade, que não puderam escolher uma série de coisas por causa de uma situação que elas vivem, possam acessar a universidade. A gente cria cota, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas aí você está segregando, você está dizendo que elas são diferentes. Elas são diferentes, elas estão num lugar social de desvantagem. Né? Então, de novo, quando você tenta calar a diferença de novo, você fala assim, não, ela tem que fazer pelo mérito dela, porque todo mundo tem o mesmo mérito. Não tem o mesmo mérito. A diferença está posta. Então, a gente precisa pensar em como, né, nivelar isso. E para nivelar isso, a gente precisa admitir que tem uma série de problemas. E aí, né, Ju, a gente vê o quanto que nos últimos anos a educação perdeu em investimento. O silenciamento já começa daí na educação, né? Porque o povo não pode pensar, o povo tem que ser robotizado, né? De certa forma, de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, enfim. Um presidente, se é que ele pode ser chamado de presidente, diz que o Enem está com a cara do governo e influencia, né, nas perguntas. Ditadura é revolução, né? Que eles chamam, para mudar alguns termos. Assim. Saiu esses dias no jornal que 52 pesquisadores, né, do CAPES
pediram demissão juntos, todos eles. A salvação, que de certa forma é a educação, né? Que é um pouquinho aí de pulsão de vida que pode fazer a gente sair desse buraco, está sendo dizimada. Se o discurso é um instrumento de poder, foi isso que Foucault descobriu e foi isso que levou Lacan também, né, a se debruçar um pouco sobre os discursos e entender um pouco disso, a educação também é um instrumento de poder. É a partir do momento que a gente começa a entender, né, o que acontece, que a gente começa a querer saber mais sobre uma série de problemas que a gente tem enquanto sociedade, que a gente pode mudar. O corpo passa a ser um pouco mais nosso, né? Enquanto a gente fica, né, dizendo que a ignorância é uma bênção, que esse problema não me concerne porque eu estou bem, a gente vai repetir até, né? Por isso que a gente precisa falar sobre os problemas que tivemos. Por isso que a gente precisa falar sobre existiu sim um holocausto que foi horroroso, que fez isso, porque a gente não pode repetir. É urgente não repetir. A gente precisa parar de repetir isso. É preciso falar, né, Ju? A gente estava conversando esses dias e aí você me falou uma frase que muito me impactou, que o não dito, ele marca muito. As coisas precisam ser ditas. Agora, isso é curioso, porque aqui na Alemanha, pelo menos posso falar da realidade de Berlim, a cada rua que a gente passa, existe sempre uma lembrança do Holocausto. A cidade, você entra na cidade e você vê cada lugar que você passa a marca do que foi isso. Ao passo de que é curioso, porque os movimentos antifascistas estão crescendo aqui. Então, assim, tudo isso segue fervilhando. E o que eu quero falar com fervilhando? Festivais de música, agressão na rua. E olha que estamos em Berlim, né? Disse que estar em Berlim não é estar na Alemanha, porque a vivência em outras cidades da Alemanha é muito mais difícil. Uhum. Então, eu acho muito precioso isso que você traz, Cami, porque é preciso falar. E é curioso de que isso está sendo dito na cidade, mas não dito de outras maneiras, pelo povo. Então, isso me faz pensar sobre que dizer é esse, sabe? Que dizer é esse? De que forma é possível de que forma é possível dizer sobre isso para que não se repita? Porque ao passo de que aqui se diz, né, dessa maneira, que está expressa na vida de quem entra em Berlim, isso continua acontecendo. Então, não assim, esqueçamos é preciso, né? Que trazendo um pouco para dentro da nossa realidade, né? Apesar que isso tudo faz parte da nossa realidade, não é à toa que a psicanálise houve sempre tentativas, né, de calar a psicanálise, né? A gente vê aí o crescimento de outras formas terapêuticas que prometem tragam seu amor em 3 dias. Dos criadores de Traga o Seu Amor de Volta em 3 dias, eu te curo em 2 sessões, tá aí, né, rolando. Pois é. E isso, Cami, eu acho que você toca num ponto que é essencial, que Lacan fala disso. Lacan diz com todas as letras, a psicanálise é um sintoma social. A psicanálise está incomodando pra caramba o social. Sempre. É o elefante que incomoda. É o elefante que incomoda todo mundo. Não é à toa que a capa do primeiro seminário do Lacan é um elefante. Viu por que eu lembrei do elefante? Eu acho que agora, engraçado, né? Porque isso remete, inclusive, até à ideia do podcast. Manter a psicanálise viva no sentido de poder sustentar essa diferença e sustentar uma postura política contra isso, que é essa política do apagamento. Então, assim, e é engraçado, porque um sujeito, talvez, né, não vou estender ao universal, mas talvez um sujeito não se dê conta disso no início de uma análise. Mas, ao passar do processo de análise, dos tempos da análise, ele vai se dando conta disso, da sua diferença e da diferença do outro, e como é possível viver com isso. Como é legal, inclusive. Como é muito legal. Bacana. Muito melhor o outro não ser igual. Mas é coisa chata, 300 Julianas no mundo, coisa chata, insuportável. Precisa ter uma Fernanda Luiz, uma Camila, para dar uma balanceada, gente. Pelo amor de Deus. Se as coisas não podem ser ditas, né? Como que a gente vai permitir que a cura pela fala se estenda, né?
Uhum. No mundo onde a gente quer calar todo mundo, a cura pela fala é bem subversivo, né? Por isso que estamos na contramão. Perfeito. E tem gente que fala que o psicanalista não se posiciona politicamente, né? Bom, É. estamos Não sei o que a aí. gente Agora é tá fazendo. Bolsonaro. Sim, veja, em tempos de guerra, Freud se posicionou politicamente. Isso é preciso ser dito. Respondeu a Einstein. Exatamente, numa carta belíssima, onde Linda. onde é muito curioso, porque quando a gente lê Freud em alemão, ele escreve no alemão que você sente que tem algo ali, que tem mais do que palavras sendo ditas. Em tempos de guerra é preciso se posicionar. Não é justo mais tantos corpos serem mortos, tantos sujeitos serem apagados e a gente ficar calado. Isso não é mais possível. E se destruíram, reconstrói. Aliás, eu vou deixar aqui uma recomendação sobre a transitoriedade. Eu acho interessante. Lindo também, um texto lindo. Dá um ânimo para vocês aí, frente à necropolítica. Vivemos sim, né? A pulsão de morte está aí. Mas tem as coisas mais interessantes para fazer com a pulsão de morte, gente. Isso, Claro. sem A dúvida. pulsão de morte nos leva à criação, né? A sublimação está aí para nos ensinar a fazer algo com isso. Né? Vocês acham que a agressividade é só... A gente tem que desconstruir algumas coisas, né? A agressividade é só uma coisa ruim? Faz parte da constituição do sujeito. A gente não se livra da agressividade, absolutamente não. Não estou falando de agressividade de torcida organizada, não. Da agressividade constituinte do sujeito, claro, a gente precisa ter. É amor e ódio. Né? A questão é o que a gente faz com isso. Eu acho que isso aqui, de certa forma, é um respiro, é um pouquinho aí do nosso desejo, é um pouquinho aí de pulsão de vida de cada um de nós frente a essa... Eu não tenho nem palavras para colocar assim, frente a tudo isso que vem acontecendo. Olha, Camila, mas assim como o Covid, ele tem suas variantes também, viu? E eu tenho medo do povo pegar isso aí. Então, lembrei do sensacionalista, né, que está investigando se o Moro é uma variante do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, mas... Maravilhoso. Não tenho dúvidas também. O que fazer com isso? O X é uma das formas, né, da gente lidar com isso e enfrentar, se armar frente a não isso. Recuar. Não recuar. Fazer o nosso desejo recuar. A gente sustenta. Nos trancos e barrancos, né? Com toda a dificuldade que se implica. A gente está aqui e a gente está fazendo um podcast que é falar, para ver se a gente consegue construir alguma coisa. E é também uma coisa subversiva, porque a gente está falando da psicanálise de um outro lugar também, né? Sim. Eu acho que a gente aposta por menos gados e mais elefantes. Pronto aí. Perfeito. Né? Estou adorando as metáforas de elefante. Beleza, pronto. A psicanálise botou o elefante branco na sala. Só para encerrar, gente, isso aí só para deixar... Eu acho que é importante, assim, né? Não pode ser esquecido, né? A gente tem que deixar aqui uma homenagem, acho que a todo familiar, né? Que perdeu alguém da... Eu vou deixar aqui mais destacado aos que perderam alguém para a Covid, né? Em tempos que a gente poderia ter vacina há muito tempo, sabe? Mas com um governo que resolveu botar as pessoas para morrerem porque iam pegar, como é que chama? Imunidade de rebanho, de novo, a gente voltando para o gado aí. O rebanho. Imunidade de rebanho, né? E por isso tirou a vida de um monte de gente. E eu acho que a gente pode, além do pessoal assim, que perde diariamente, assim, porque são amigos, irmãos, pais, avós, né? O pessoal que está na margem, né, é considerado na margem também. Uma série de motivos que a necropolítica está aí escancarada, né? Então, eu queria deixar aqui só uma homenagem, como se eu estivesse dizendo todos os nomes, sabe? Então, eu ia falar isso. Se vocês não conhecem, conheçam uma página chamada Os Inumeráveis. Eu vi. Né? Todos esses aí que não tiveram, às vezes, nenhuma cova, né, porque foram enterrados em covas coletivas, e a gente não sabe quais serão as consequências desse luto aí, né, enfim. Você pode fazer a sua homenagem mandando uma mensagem para eles, que eles dão nome, né, falam sobre a pessoa, porque falar é importante. Eu sempre digo, isso tenho, né, para uma questão muito pessoal, que falar de alguém que se foi é a melhor forma de tornar essa pessoa imortal, porque ela só morre
de verdade, quando a última pessoa que conhece a sua história morre também. Então, falemos. Outra coisa, assim, que eu queria deixar claro. A gente tem passado por momentos muito difíceis, né? Com o nosso país, com todo o cenário que foi exposto de uma forma, assim, muito cruel. E que mesmo, isso também é outra coisa, assim, mesmo tendo a certeza que eu sempre tive, porque o discurso desse homem estava completamente desvelado, não tinha nada velando nada, ele estava posto, ele estava falando claramente sobre tudo o que aconteceu, que ele fez. Mas ainda consegui me surpreender com os horrores que vieram com tudo isso que a gente está vivendo. E o que eu queria deixar aqui também é que a psicanálise foi o meu refúgio de respiro. Poder conversar com vocês, com amigos, né, assim, poder sustentar a vida diante dessa necropolítica foi uma forma de fazer também. Nós só estamos aqui por conta disso, né? Nos conhecemos por conta disso. Sigamos sendo resistência. Ai, chega a ter um sentimentozinho assim de vida no peito, tipo, pulsando. Ai, que legal, gente. Foi, achei lindo. Vou repetir, por menos gados e mais elefantes. Achei ótimo essa frase. Adorei. Se você também é fora Bolsonaro e não aguenta mais esse negócio chamado necropolítica, siga-nos nos canais do YouTube, do Spotify, nas páginas do Instagram, Twitter, certo? Deixe seus comentários aqui. Vamos fazer um ato político contra isso. Não esquece de deixar o like.